O câncer, uma doença que ainda assusta muita gente. E por mais avançada que esteja a ciência médica, o câncer é uma doença que assusta quem recebe o diagnóstico e mexe com o emocional de toda a família. O medo da morte, o tratamento em si, as cirurgias, as sessões de quimioterapia, de radioterapia, tudo isso preocupa muito a pessoa. É nessa hora que temos que usar todas as ferramentas disponíveis para combater a doença e ajudar o paciente a vencer essa batalha. O tratamento médico, o apoio da família, dos amigos e principalmente a fé e a espiritualidade. A fé vai nos dizer que nós não estamos sozinhos nessa luta, porque temos um Deus que é nosso Pai, que nos ama, cuida de nós e vai nos ajudar a vencer esse mal. Pensando nisso, nós preparamos um documentário que vai contar a história de um homem que viveu na pele o drama da doença. Sofreu muito, é verdade, mas não desistiu. Confiou nele mesmo, confiou na graça de Deus, se apegou em Jesus Cristo e foi milagrosamente curado. Estou falando de São Peregrino Laziose, o santo protetor contra o mal do câncer. E para contar essa história, nós vamos até a Itália e passar por todos os lugares por onde viveu e trabalhou São Peregrino. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Frei Rinaldo, religioso da Ordem dos Servos de Maria, a mesma família religiosa de São Peregrino. E esse é um documentário sobre a vida e os milagres do santo protetor contra o mal do câncer. Vamos até a Itália em busca desta emocionante história? São Peregrino nasceu e viveu aqui em Forlì, uma cidade italiana, no século XIII, no ano de 1265, e pertencia a uma família religiosa chamada Ordem dos Servos de Maria. E para conhecermos a história desse santo e o grande milagre que Deus fez na vida dele, precisamos conhecer um pouquinho antes a história dos Servos de Maria. Eu quero convidar você a viajar comigo até Florença, porque lá eu vou contar e mostrar como tudo começou. No dia 15 de janeiro de 1888, na Sala das Bênçãos, no Vaticano, em Roma, o Papa Leão XIII proclamou a santidade de um grupo de 7 leigos aqui de Florença do século XIII, posteriormente chamado de os 7 santos fundadores da Ordem dos Servos de Maria. O pontífice canonizou os 7 como se fosse um só, porque tamanha era a unidade e a comunhão entre eles, colocando em prática aquilo que o próprio Jesus já dizia lá em João 17, de 20 a 23, Pai, que todos sejam um, assim como eu e tu, ó Pai, somos um. O Papa dizia que os 7 santos concretizavam esse ideal de Jesus, deixado como testamento na última ceia. Quem eram esses 7 homens florentinos que deixaram suas marcas na história?
que fizeram a diferença não somente na cidade de Florença, mas em toda a igreja. Isso você vai conferir a partir de agora. Tudo começou em 1233. Florença, no século XIII, era uma cidade em plena expansão. A população passou de 40 para 80 mil habitantes. A cidade inteira era rodeada com uma grande muralha. Ela possuía sua própria moeda, o florim de ouro, cujo valor era muito alto para o comércio internacional da época. Apesar das inúmeras guerras entre as cidades, os conflitos entre o Papa e os imperadores, a luta constante contra os hereges, isso em nada abalou a cidade dos lírios, assim era chamada Florença, no seu crescimento e expansão comercial. A cidade era repleta de muitas oficinas de artesanato, juízes, banqueiros, comerciantes de lã, de seda, de pele, médicos, farmacêuticos, poetas, escultores, escritores, comerciantes de vinho, de óleo, de sal, queijo, fábricas de armas, forjadores de cobres, muitos grupos religiosos, enfim, uma cidade completa, dinâmica, independente e muito próspera. Com tudo isso, havia dois grupos política e religiosamente bem definidos que, tanto social e ideologicamente, estavam sempre medindo suas forças. De um lado, os guelfos, um grupo de banqueiros e comerciantes de lã que eram favoráveis ao Papa. Nesse grupo se encaixava os 7 homens de Florença. E de outro lado, os gibelinos, apoiadores e partidários do imperador germânico. Esse era o principal conflito social da época. E com tudo isso, é claro que não faltavam movimentos de disputas pelo poder, brigas entre famílias, heresias e muito mais. Preocupado com a saúde espiritual da cidade, o Papa enviou a Florença um frade dominicano, Frei Pedro de Verona, para avaliar a situação religiosa e combater as heresias emergentes. Um dos movimentos visitados por Frei Pedro de Verona foi um movimento mariano chamado Associação Mor de Nossa Senhora, uma associação de homens devotos de Nossa Senhora, dispostos a viverem uma vida radical por amor a Jesus e Nossa Senhora. Nessa associação, havia 7 homens decididos a observar a virgindade ou a castidade perpétua. Uns eram solteiros, outros casados e outros viúvos. Eram comerciantes, pertenciam, portanto, à rica classe burguesa com grande prestígio social. Como havia muitos movimentos da época de pessoas que abandonaram tudo porque encontraram a pérola preciosa, o tesouro escondido, por exemplo, São Francisco da cidade de Assis, com o grupo dos 7, a coisa não foi diferente. E diante dessa situação, e cansados de tantas lutas, guerras, divisões, heresias, provocações, eles tomaram uma decisão que mudou por completo não somente a vida deles, mas que mexeu com toda a cidade. Abandonaram tudo, seus bens, negócios, venderam o que tinham, distribuíram uma parte para a família e a outra parte distribuíram aos pobres e foram viver com os pobres do jeito dos pobres. Primeiramente, eles se reuniram numa casinha abandonada na periferia, fora dos muros da cidade. Como a região era chamada Cafágio, eles deram o nome dessa casinha de Santa Maria de Cafágio. Hoje é conhecido como o Santuário da Santíssima Anunciata ou o Santuário de Nossa Senhora da Anunciação. Eu convido você agora a conhecê-lo por dentro. Vem comigo!
Nesta pequena casa, os 7 nutriam um sentimento de amor e respeito entre si. Levavam a vida austera, uma vida totalmente dedicada à oração, à contemplação, à penitência e à mendicância, ou seja, à arte de pedir esmolas para si e para os mais pobres. E como eles eram devotos de Nossa Senhora, a Virgem Maria sempre foi um modelo de fé e de inspiração. Por isso, eles eram chamados de os pobres de Nossa Senhora ou simplesmente os servos de Maria. Esse estilo de vida despertou o interesse, o respeito e a admiração de todo o povo. Era comum as pessoas visitarem a casinha deles para pedir orações, conselhos e até mesmo orientações para as suas vidas. Porém, os 7, querendo ainda buscar um estilo de vida de oração e contemplação, tomaram uma grande decisão. Em 1245, eles deixaram a casinha de Cafágio e foram morar no alto de um monte, distante 18 quilômetros daqui da cidade de Florença. O monte era conhecido como o Monte do Som, o Monte Sonário ou o Monte do Eco, por causa do som acentuado pelo uivar dos ventos. Hoje, ele é conhecido como o Monte Cenário. E para o monte eles subiram. Aliás, subir um monte tem um significado muito profundo na Bíblia. Moisés subiu o Monte Sinai, Elias subiu o Monte Horebe, Jesus subiu o Monte Tabor, o Monte das Bem-aventuranças, e os 7 deixaram a pequena casinha de Cafágio e subiram ao monte, sempre com a aprovação e o aval da igreja. E é para lá que vamos agora, para o Monte Cenário, um lugar belíssimo que inspira uma paz, uma serenidade. É impossível não sentir a presença de Deus naquele lugar. E digo mais, é impossível não sentir a presença dos 7 santos. Entre outras coisas que vamos conhecer o pequeno oratório e as relíquias dos 7 santos. E você, está disposto a subir conosco? A elevar o seu espírito, como dizia Isaías? Vinde, subamos, vamos à montanha do Senhor, um pedacinho do céu nos espera. Monte Cenário é especial, é considerado o berço da ordem. Aqui continua sendo lugar de inspiração e o ponto de referência de todos os servos de Maria. E é daqui, deste monte, que se irradia para todo o mundo as fontes e as raízes do carisma e da espiritualidade servita. Muitos frades, leigos e movimentos ligados à ordem vêm a esse lugar para momentos fortes de oração,
recolhimento, retiro espiritual e comunhão com Deus. Esse é o Monte Cenário. A primeira igreja, o primeiro oratório, as pedras originais. Aqui eles fizeram, aqui eles entravam para rezar, para estar em comunhão com Deus. Vamos entrar? Vamos rezar junto com eles? Como vimos, eles deixaram tudo para trás e se recolheram nesse lugar. Construíram aqui um pequeno oratório dedicado a Nossa Senhora. E aqui estão algumas pedras originais deste oratório. É emocionante. E onde eles moravam? Além de uma casinha rústica construída ao lado do oratório, eles passavam a maior parte do tempo nas grutas, que eram as escavações naturais aqui da montanha, para seus momentos de oração, de meditação, de contemplação, de penitência e de comunhão com Deus. E é para lá que vamos agora. Vamos mostrar para você algumas dessas grutas. Vem conosco! E aqui nós temos uma gruta, que era utilizada por eles. Você consegue imaginar a mudança radical na vida deles? De ricos comerciantes a pobres mendigos, vivendo da pobreza, da providência de Deus, da mendicância? E tudo isso por quê? Porque eles encontraram o tesouro escondido, a pérola preciosa. E como diz o Evangelho, abandonaram tudo, porque encontraram Jesus Cristo, o fundamento da vida deles. Lá embaixo, o estilo de vida deles já começava a chamar a atenção. Muitos iam visitá-los para rezarem com eles e ouvir seus conselhos, mas eles queriam ficar sozinhos. Por isso subiram ao monte, para uma maior comunhão com Deus e com Nossa Senhora. Mas essa tranquilidade logo foi se transformando. Muitos começaram a também subir o monte. A princípio, os 7 não queriam, mas logo começaram a perceber que eram pessoas enviadas e atraídas por Nossa Senhora. Era Nossa Senhora que estava pedindo para eles acolherem essas pessoas que também tinham no seu coração o desejo de viverem o mesmo estilo de vida. Uma pessoa importante que subiu ao monte para morar com os 7 foi um jovem daqui da cidade de Florença, de nome Felipe Benício. Aqui está a gruta que pertenceu a ele. Ele foi muito importante no processo de aprovação e expansão da ordem. Hoje, ele é um santo reconhecido na igreja, principalmente na Ordem dos Servos de Maria.
Os 7 santos fundadores estão sepultados aqui no Monte Cenário e os seus ossos estão depositados numa única urna, porque tamanho era o valor da comunhão e da fraternidade entre eles. Por isso estão todos juntos, como se fosse um só. E por esse testemunho de comunhão e fraternidade, eles hoje são chamados na igreja de ministros da unidade e da paz. 7 santos fundadores da Ordem dos Servos de Maria, rogai por nós. A Ordem dos Servos de Maria já ofereceu à Igreja muitos santos e bem-aventurados. Já conhecemos a história dos 7 santos fundadores, de São Felipe Benício. Agora vamos até Forli, conhecer a história de mais um santo da Ordem dos Servos de Maria. Sim, estou falando de São Peregrino Laziose, o santo considerado na Igreja o protetor contra o mal do câncer. E você, vem com a gente? Em 1265, nesta casa, nasceu Peregrino Laziose e foi desse lugar que a família Laziose ofereceu ao mundo aquele que posteriormente foi chamado de o Santo Protetor contra o mal do câncer. Forli, apesar de ser uma cidade pequena na época de Peregrino, o clima de competições, intrigas, rivalidades era muito forte, principalmente entre aqueles que apoiavam o Papa, os guelfos, e os partidários do imperador, os gibelinos. O jovem Peregrino era simpatizante dos gibelinos, contra as orientações do Papa. Uma certa ocasião, o Papa enviou a esta cidade o então superior-geral dos Servos de Maria, Frei Felipe Benício, com o propósito de promover a paz e a união entre a população. O frade já havia passado por outras cidades com este mesmo objetivo. E enquanto o representante do Papa, Frei Felipe Benício, pregava a paz aqui nessa praça, eis que um grupo de jovens fanáticos agressivamente pediram para o frade sair daqui e o expulsaram da cidade, usando de muita violência. E no meio desse grupo havia um jovem de mais ou menos 18 anos, enérgico, intolerante, impulsivo. Era Peregrino Laziose. O frade saiu deste lugar humilhado, sem dizer uma só palavra, com aquela mesma atitude de Jesus. Vai e prega a paz. As pessoas de paz vão acolher, os que não são de paz vão rejeitar. Aquela atitude chamou a atenção do jovem peregrino, que, arrependido do que fez, foi ao encontro do frade para pedir perdão, porque ele percebeu que não é com violência que se constrói um ambiente de paz. O frade o perdoou e transmitiu a Peregrino muitos conselhos, e isso mexeu com ele. Um certo dia, Peregrino entrou na igreja de Santa Maria da Cruz e permaneceu ali por um longo tempo em oração. Ele suplicava a Deus que lhe mostrasse o melhor caminho a seguir, porque ele queria dar um rumo para a sua vida. E como resposta às suas orações, entre lágrimas e arrependimento, Peregrino entra na igreja e se aproxima da imagem de Nossa Senhora. E de repente, ele ouve uma voz doce e serena. Era Maria. A princípio ele fica assustado, pensando que estivesse vendo algo que não fosse de Deus. E logo Nossa Senhora o tranquiliza dizendo: não tenha medo, meu filho, sou eu, sua mãe.
Deus ouviu suas preces e me enviou para ajudar-te nesse caminho da salvação e da santidade. O seu nome é peregrino. Eis que, de nome e de fato, você será peregrino. Você já ouviu falar dos servos de Maria? Peregrino respondeu: já ouvi sim, minha senhora, inclusive com muitos elogios. E Maria conclui: então você vai até Siena, lá você vai encontrar um convento dos servos de Maria. Você vai bater na porta, contar a sua história, eles vão te receber e te acolher como um novo membro da Ordem dos Servos de Maria. E depois dessa linda experiência de oração com Nossa Senhora, Peregrino partiu até a cidade de Siena. Maria havia prometido que um anjo o acompanharia durante toda a sua viagem, e assim aconteceu. E é para lá que nós vamos agora, contar como foi a sua experiência em Siena, e depois voltaremos para Forli para contar para você o grande milagre que Deus operou na sua vida. Venha conosco. De Forli, a pedido de Nossa Senhora, Peregrino chega até aqui, a cidade de Siena. Maria havia dito que um anjo o acompanharia, como de fato aconteceu. Lembrando aquela passagem do Antigo Testamento, onde o arcanjo Rafael acompanha o jovem Tobias em sua viagem. Peregrino chega cansado, porque ele veio a pé de Forli até aqui. Chegando, ele se aproxima da porta de entrada do convento dos servos de Maria. Chegando até aqui, ele bate na porta com muita insistência. O porteiro vem para saber o que estava acontecendo. Peregrino pede para entrar. O porteiro explica que naquele momento era impossível porque os frades estavam em oração em silêncio. Terminado o momento de oração, o superior ou o prior se aproxima. Peregrino pede para entrar porque tem uma história para contar para os frades, a pedido de Nossa Senhora. O superior, um pouco assustado, escutando o peregrino, com carinho e com muita acolhida, permite que ele entre no convento. O superior ouve atentamente toda a história de Peregrino e no final conclui que verdadeiramente se tratava de uma pessoa, de uma vocação enviada por Nossa Senhora. O prior convoca todos os frades numa reunião capitular e Peregrino é aprovado para ingressar na Ordem dos Servos de Maria, aqui no convento de Siena. Peregrino chegou aqui com 30 anos de idade e fez nesse convento todo o seu processo de formação, o noviciado, professou os votos de pobreza, castidade, obediência, recebeu o hábito, a roupa própria dos frades. E aqui, numa vida de oração, de fraternidade, de comunhão, ele passou boa parte do seu tempo. Depois dessa riquíssima experiência de formação e fraternidade aqui em Siena, inclusive na companhia de dois grandes amigos, os bem-aventurados Joaquim e Francisco de Siena,
Peregrino volta para Forli. E é para lá que nós vamos agora terminar de contar essa história, o que Deus fez na vida dele e o porquê que ele é chamado de o santo protetor contra o mal do câncer. Vem conosco! De Siena, Frei Peregrino voltou aqui para Forli, sua cidade natal. E aqui ele tinha uma vida normal de frade. Dedicava tempo à oração, ao jejum, à penitência, ao atendimento aos pobres e aos enfermos. Essa era a sua rotina. Por seu espírito de oração, de sacrifícios, de vida austera, com o passar do tempo, começaram a aparecer em sua perna algumas feridas, provocando inchaço e erupções. Era o câncer que já havia se instalado nele. A situação era tão grave que os frades que moravam com o Peregrino foram chamar imediatamente um médico, o Dr. Paulo Salásio, para intervir naquela situação. Depois de examinar a perna, veio o diagnóstico: a necessidade de amputar aquele membro, porque nem os remédios, nem os recursos da medicina da época estavam adiantando mais. Você pode imaginar a situação? Um homem que tinha uma vida ativa, visitava os doentes, de repente receber aquela notícia trágica, a amputação de um de seus membros e ter, a partir daquele momento, uma vida limitada? Aqui em Forli, no convento dos frades, havia, e há até hoje, um lugar muito bonito e aconchegante, onde os frades costumavam se reunir para suas orações, estudos, reflexões e partilha. Era chamada a Sala Capitular, o local de encontro dos frades. Por que eu estou contando tudo isso para você? Porque foi exatamente nesse local que, uma noite antes do dia marcado para a cirurgia de sua perna, Peregrino sai do seu quarto e, com muito sacrifício, vem se arrastando até esse local. E foi neste lugar que algo grandioso aconteceu na sua vida. Peregrino entra na Sala Capitular, um local muito simples, mas que inspira um momento forte de oração e comunhão com Deus. Ele caminha se arrastando e vai até a imagem do Cristo crucificado. E ali ele permanece horas e horas em oração, conversando com Deus, conversando com Jesus, pedindo forças, coragem e fé para aquilo que iria acontecer no dia seguinte, a amputação de sua perna. Tomado pela dor e o cansaço, ele acaba adormecendo nesse local. A palavra de Deus diz: eu sou o Deus que te cura. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e tristes, eu vos aliviarei. Pedi e vos será dado, buscai e acharei, batei e vos será aberto. O anjo Gabriel disse a Maria: não tenha medo, Deus está contigo, porque para Deus nada é impossível. E de repente, o inesperado acontece. Cristo desce da cruz, como se materializando, desce e vem até aqui, onde está Peregrino, e toca a perna dele e volta para a cruz.
Peregrino não viu nada, mas teve aquela sensação de um sonho tão lindo acontecendo com ele. Na manhã seguinte, no dia agendado para a cirurgia, o médico chega, os frades vão até o seu quarto para chamá-lo e, não o encontrando, eles vêm até aqui, a sala capitular, e o encontram prostrado. O médico se aproxima e cuidadosamente começa a tirar a faixa de sua perna para ver como ela se encontrava. Enquanto o médico estava fazendo o seu trabalho, Peregrino relata para ele e para os demais confrades o lindo sonho que teve durante a noite. Ele disse que Cristo havia descido da cruz e tocado na sua perna. O médico, certamente, ouvindo isso com grande alegria, disse que seria um sinal de Deus para o sucesso de sua cirurgia. Quando ele termina de tirar toda a faixa, ele fica pasmo, sem palavras, sem saber o que dizer diante daquilo que ele estava vendo. Os demais confrades também emocionados. Peregrino não entendeu nada e perguntou ao doutor: a perna está tão ruim assim, doutor? E o médico disse: não, Peregrino, o milagre aconteceu. Olha a tua perna, Peregrino. O câncer desapareceu, você está curado. Peregrino olha para sua perna e diz: então não foi um sonho, doutor. Cristo verdadeiramente desceu e tocou na minha perna. E todos, diante daquela cena, ficaram maravilhados e cheios de alegria, louvaram a Deus. Tudo isso aconteceu quando Peregrino estava com 60 anos de idade. A notícia do milagre logo se espalhou por toda a cidade, aumentando ainda mais a estima do povo de Forli para com o santo homem de Deus. Peregrino viveu ainda mais 20 anos e em 1345, com 80 anos de idade, vítima de uma devastadora febre alta, ele foi para o céu para receber o prêmio dos eleitos de Deus. No dia de sua morte, dezenas, centenas, milhares de pessoas vieram até aqui prestar a última homenagem ao servo de Deus. O seu corpo ficou exposto aqui por muito tempo, não dando sinais de decomposição. Era outro sinal de Deus. Contam os registros que no dia de sua morte, 3 milagres aconteceram. O primeiro foi um homem, cego e mendigo, que ao entrar na igreja e tocar o caixão, teve a sua vista recuperada. Um outro caso, uma mulher possuída por um demônio. Ela foi arrastada e trazida à força até esse local, que ao tocar também o caixão, foi libertada desse mal que há tanto tempo a atormentava e escravizava. Um homem que havia caído de uma árvore e teve até suas vísceras expostas, de lá ele lembrou do santo homem
e pediu a sua intercessão, e também foi milagrosamente curado. Em 1609, o Papa Paulo V o inscreveu no catálogo dos bem-aventurados. E em 1726, Bento XIII o declarou santo com o título de Santo Protetor contra o mal do câncer. Para o seu processo de canonização, a Santa Sé exigiu a comprovação de 3 milagres. Uma cura que fosse instantânea, perfeita, duradoura e cientificamente inexplicável. E os 3 milagres foram a cura de um menino paralítico, um sacerdote e uma religiosa, ambos vítimas do câncer. E desde o dia de sua morte até hoje, o seu corpo está depositado nesta urna, no interior da basílica a ele dedicada. Muitos fiéis, não somente desta cidade, mas de outras cidades vizinhas, de outros países e até de outros continentes, vêm até aqui, Forli, para conhecer o corpo de São Peregrino, trazendo os seus pedidos, suas intenções, para que São Peregrino lá do céu interceda por todos os enfermos. E hoje eu também estou aqui, ao lado do corpo de São Peregrino, pedindo a Deus que por sua intercessão Ele cure e livre de todos os males, principalmente o mal do câncer. São Peregrino Laziose, protetor contra o mal do câncer, rogai por nós.